Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nosso encontro semanal. Olha que delícia! Ter a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente cuidar da gente, cuidar do nosso desenvolvimento, cuidar daquilo que verdadeiramente importa, cuidar de quem a gente é. E eu fico muito feliz que vocês se proponham a dedicar um tempo para que a gente tenha a oportunidade cada vez mais de expandir a nossa consciência, de crescer em todos os aspectos, para a gente ir na direção dos nossos objetivos, tá certo? Então, ei Aline, bem-vinda! Que bom ter você aqui. Ana Lívia, bem-vinda! Que bom que vocês estão aqui. Quem chegou, me fala aí se está conseguindo me ver, se está conseguindo me ouvir bem, me dá um joinha, só para eu ter certeza de que tá tudo certo aí com o som e com a imagem, tá bom? Só me falem aí se tá tudo certo. Bom, hoje a gente vai trazer um tema muito importante. Obrigada então. Que bom que tá tudo certo. Obrigada. Hoje a gente vai falar de como que a inteligência emocional pode contribuir com a nossa carreira. E eu vou trazer para vocês algo aqui bem diferente, porque essa área, né, de desenvolvimento humano, ela tem sido cada vez mais colaborativa. Estamos num tempo onde ser agente é urgente. E para que a gente tenha a oportunidade de ser quem a gente é, nós precisamos de fato de encontrar as ferramentas certas, as técnicas certas e os profissionais certos que possam de fato potencializar tudo aquilo que já existe na verdade de bom em nós. Eu acredito em todo o ser humano, eu acredito em toda a humanidade, tá certo? Desenvolvimento humano é para todo mundo, é para quem está disposto realmente a se ver e a se perceber como é. E estamos vivendo num momento muito oportuno, porque o que eu vou trazer para vocês aqui é muito inovador, porque a gente não está mais falando sobre ser diferente. O que está fazendo a diferença agora para nós, para a gente ocupar o nosso lugar na carreira profissional, é ser exclusivos. Por que eu gosto de trazer isso? Por que eu tenho reforçado tanto nos meus atendimentos com os meus clientes individuais, em todos os projetos que eu tenho feito também, em empresas, enfim. Somos todos exclusivos pelo simples fato de que quem pode fazer o que você faz é só você. Ei, Gi, bem-vinda! Lindona, minha mentorada maravilhosa. Bem-vinda, Gi. Que bom ter a sua energia, a sua presença aqui. E eu quero que vocês comecem essa live preparando até um caderninho, um bloquinho de anotações, se vocês tiverem, que vai ser legal, porque eu vou trazer várias informações que vão contribuir. E quando a gente fala em ser exclusivo, ninguém faz o que você faz, não importa o que você faça. O que você faz, somente você pode fazer. Somente você pode fazer. Então, anota no caderninho. O que eu faço, somente eu posso fazer. Eu sou exclusivo. Tá certo? Combinado? É assim que eu quero conduzir essa live de hoje. Zé, meu amigo querido, que saudade, bem-vindo. Eu fico muito feliz toda vez que você chega aqui. Que bom! Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos mesmo, de verdade, eu fico super feliz. Então, a gente tem umas oportunidades aí para desenvolver, para nos potencializar, para a gente ocupar o nosso lugar de ser exclusivos. A gente tem que saber de fato quem a gente é. A gente precisa entender
O que a gente precisa soltar, não é verdade? O que a gente precisa deixar aí? O que não é uma verdade sobre nós? O que a gente está vivendo que, na verdade, não é aquilo que a gente gostaria de viver profissionalmente e que a gente só está vivendo porque a sociedade implantou isso na gente. E nós precisamos assumir uma responsabilidade muito importante como adultos também. E isso reverbera positivamente na nossa carreira. É assumir todas as responsabilidades e consequências sobre ser quem a gente é. Isso é ser inteligente emocionalmente. Isso é desfrutar de verdade de toda a possibilidade que o desenvolvimento humano nos proporciona. Tá certo? Então vai anotando os insights no seu caderninho, porque depois eu tenho certeza que em algum momento, quando você se lembrar disso, vai continuar fazendo sentido aí. Tá bom? Então vamos entrar no nosso tema específico. E quem quiser compartilhar essa live, usa o aviãozinho aí para compartilhar, vai mandando um coraçãozinho aqui também, que o Instagram entende que a gente está aqui online, mas pessoas têm acesso a esse conteúdo. O Zé tá falando, tava agarradaço nos compromissos. Sim, Zé, que bom que você tá aqui, viu? Que bom. Tira um tempinho para você também, hein? Vem aqui me ver, me prestigiar, tá bom? Eu vejo você e sinto saudade, muita saudade. Então, a nossa carreira, ela é reflexo, a nossa vida, a nossa jornada profissional, ela é reflexo da pessoa que nós somos. Então, anota aí. A minha profissão, a minha carreira é reflexo de quem eu sou e das minhas limitações ou das minhas expansões, tá certo? Quando a gente fala sobre essa importância de ser quem a gente é para que a gente viva uma liberdade na carreira sem ser refém das circunstâncias, sem ser refém daqueles paradigmas ou daquelas imposições de que tem que ser assim. Quando a gente se reconhece, né, com essa exclusividade, tendo realmente referência sobre o nosso potencial, a gente se empodera e a gente tem coragem de criar a nossa realidade. E ninguém reconhece, ninguém valoriza quem não se reconhece, quem não se valoriza. Então, o primeiro passo quando a gente pensa numa carreira, quando a gente pensa no mundo corporativo, e não me importa se você trabalha como CLT, se você é autônomo, se você é um grande empresário, se você é um microempreendedor, eu queria que você pensasse na carreira entendendo assim, o que eu faço hoje, qual que é a colaboração que eu hoje tenho para o mundo, o que realmente eu utilizo como oportunidade de contribuir com o outro através do meu trabalho, tá? E para compreender, né, e trazendo essa questão assim do quanto que a inteligência emocional pode contribuir com a nossa carreira, é muito importante que a gente tenha a oportunidade de conhecer a nossa personalidade. Conhecer a nossa personalidade, por quê, Ingrid? O que tem a ver personalidade com a minha carreira? Porque nós, para sermos exclusivos, eu estou convidando vocês a darem um salto maior do que ser diferente, do que se diferenciar. Eu estou te convidando para ser exclusivo. Para ser exclusivo, além de reconhecer os seus talentos, você também é muito importante que você conheça o que de fato, né, representa a sua personalidade. A nossa personalidade diz a nossa maneira de agir, a nossa maneira de tomar decisões, a nossa maneira de ter atitudes, a nossa maneira de se relacionar. A nossa personalidade, ela foi construída ao longo da nossa trajetória de vida, desde a nossa infância. E ela desenvolveu alguns mecanismos de defesa, que eu falo muito sobre as estratégias da mente, que a gente tem que ficar muito atento, porque as estratégias da mente é que abalam a nossa inteligência emocional. Então é muito importante que a gente entenda quais que são as características marcantes da nossa personalidade. Porque se eu entendo de fato qual é a minha personalidade, qual é a característica marcante da minha personalidade, eu vou me conhecer. Uma vez que eu me conheço, eu sou capaz de ocupar o lugar que eu ocupo e que eu decido ocupar com liberdade. Então hoje a gente não fala mais sobre performar na carreira, ter performance na carreira. Ter performance na carreira é importante.
para sermos reconhecidos e para sermos vistos como nós merecemos de fato ser vistos, mais do que entregar performance na carreira, é que a gente tem a oportunidade de entregar performance com liberdade. Percebem que existe uma grande diferença entre performar no trabalho, na carreira, naquilo que eu faço, e ter a liberdade de performar com liberdade. O que é performar com liberdade? É acessar toda a nossa potência, toda a nossa habilidade, todas as nossas competências, que elas realmente vão nos colocar num lugar que olhe, né? Que as pessoas olhem e falem assim, poxa, o que o Zé faz, o que o Zé entrega, realmente é muito exclusivo, realmente ele faz com muita propriedade, é algo que é diferente, certo? Pode ter várias pessoas fazendo o que você está fazendo, mas da forma como você faz, somente você faz. Porque o seu grande diferencial nós nos conectamos com pessoas. Então, nós precisamos entender que para entregar a nossa performance, para ter uma carreira bem sucedida, o primeiro lugar que a gente tem que ocupar com muita integridade, autenticidade, originalidade é o nosso lugar como seres humanos. Quando a gente ocupa esse lugar verdadeiramente como ser humano, a gente consequentemente tem um resultado positivo que vai reverberar na nossa carreira profissional. Vocês já devem ter ouvido falar numa tríade que ela é essencial para a gente ter sucesso em todas as áreas na vida, e eu vou trazer isso agora para o sucesso na carreira. Ser, fazer e ter. Percebe a ordem? Ser, fazer e ter. Primeiro eu sou quem eu sou, reconhecendo a minha potencialidade, reconhecendo a minha personalidade, reconhecendo os meus talentos. Depois eu uso disso a partir do momento que eu reconheço para entrar em ação, para fazer o que eu preciso fazer, para ocupar o meu lugar que ninguém pode ocupar por mim, porque eu sou exclusivo, o que eu faço somente eu faço, tá certo? E para ter resultados. Ter resultados mensuráveis. Ter resultados significa ser próspero, ganhar dinheiro. Sim, todo mundo, né? Consciência, eu falo isso muito com os meus clientes nos processos individuais. Consciência é prosperidade. Quanto mais eu expando a minha consciência, quanto maior o meu nível de consciência, mais próspero eu sou. O que é prosperidade para você? Quando você para e pensa na sua carreira profissional, o que é prosperidade para você? O que é ser próspero com liberdade? É você trabalhar e também ter uma qualidade de tempo? É você trabalhar e conseguir, além de contribuir sendo remunerado, é também fazer algo de uma maneira que não seja remunerado? O que é, né? O que é ser próspero para você? É ter mais? Ou é se ajustar, não precisar tanto de ter mais, ser mais minimalista para você ter a sua qualidade de vida, tá certo? Então, o meu convite hoje é que vocês soltem todas as expectativas com relação à sociedade, à cultura, soltem tudo que vocês já ouviram para que vocês possam se conectar com essa tríade do ser, quem eu sou, para que eu possa, com propriedade, fazer o que eu posso fazer e ter o que eu escolher ter. Tá certo? Entende que a gente sai de uma consciência total de escassez e a gente já vibra numa energia completamente diferente de prosperidade? E não existe outro caminho que não seja o desenvolvimento humano para a gente trilhar essa jornada. Esse percurso, ele não pode ser negligenciado mais. Se você hoje não tem um mentor, se você hoje não se está se desenvolvendo pessoalmente, você está fora de moda. Não existe mais espaço para a gente não se ocupar da gente. Percebe? Faz sentido para vocês? Coloca aqui um joinha se vocês estão me acompanhando. Tiago chegou, bem-vindo. Jéssica, meu amor, bem-vinda. Que bom ter você aqui também. Tudo bem até aí, gente? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Tudo certo?
E aí, para contribuir com esse ser, eu vou trazer para vocês agora... Ah, Zé, me deu um feedback que tá tudo certo, que bom. Aline, que bom, que bom. Ai, que bom. Gi, que bom. Ai, eu fico super feliz aqui, porque eu estou na companhia de pessoas maravilhosas. Eu fico assim, feliz da vida de ter vocês aqui. Aí eu até dispersei. Deixa eu voltar para entregar para vocês o que eu tenho. Bora lá. Então, vamos começar a falar sobre quem nós somos? Vamos? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós somos... Nós não somos personalidade. Nós temos uma personalidade. Todos nós temos uma personalidade, tá certo? Essa personalidade, ela foi construída, como eu disse para vocês, ao longo da vida. Eu vou emocionar assim, porque eu fico super feliz com vocês aqui, deixa eu emocionar. Essa personalidade, ela foi construída ao longo da nossa vida. Então não tem como a gente trocar de personalidade, mas nós temos como potencializar a nossa personalidade. Nós temos como desenvolver a nossa personalidade para que a gente consiga, de fato, ter essa performance com liberdade. Percebe? Então, eu não estou falando aqui de um perfil comportamental que eu vou colocar vocês numa caixinha e vou falar, você é isso, você tem essas características. Eu estou falando aqui de uma oportunidade da gente se reconhecer enquanto personalidade e entender todas as nossas rotas de crescimento, entendendo também aquilo que abala a nossa inteligência emocional para a gente fluir na nossa carreira, fluir na nossa vida, fluir na nossa carreira independente do que a gente faça. Tá certo? Eu como mentora, a Aline como advogada, o Zé como empresário, a Gi como empreendedora, a Jéssica como empreendedora. É para fazer aquilo que a gente quiser fazer, independente de qualquer área da vida, tá bom? E então a primeira personalidade que eu vou trazer para vocês aqui é o perfeccionista, tá certo? São 9 tipos e eu vou trazer o primeiro tipo para vocês, que é o perfeccionista. Quais que são os talentos e as habilidades de uma personalidade perfeccionista? Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo se vocês se identificam aí, porque é um exercício para vocês também de entender o quanto que isso faz sentido. Vão fazendo esse exercício para descobrir o eu sou de cada um de vocês. O perfeccionista, ele busca sempre melhoria e qualidade. Para ele, o que é certo, o que é errado. Ele tem uma capacidade muito grande de organização, ele tem uma sensibilidade muito grande aos detalhes, ele tem uma habilidade muito grande para poder identificar erros, percebe? Então, quando a gente olha um perfeccionista na atuação, na carreira, a gente entende que ele se dedica ao trabalho com muito valor às regras, às normas. Ele é um grande guardião dessas regras e das normas. Perfeito? Então, esses talentos e essas habilidades são habilidades reconhecidas. Sobretudo, ele também tem alguns aspectos que abalam a sua inteligência emocional. Uma vez que ele tem um foco muito grande nos detalhes, em acertar, em fazer as coisas com muita disciplina e da forma certa, ele carrega com ele uma tirania interna muito grande do autossacrifício. Muitas vezes ele deixa de lado as suas necessidades, ele se deixa para depois e fica ali com muita raiva, ressentido, porque na verdade ele não fez aquilo que ele poderia fazer por ele. E muitas vezes ele sente até culpa, sente uma culpa porque ele não corresponde até aos próprios padrões internos dele, que são elevados demais. Ninguém precisa falar para esse tipo de personalidade, ninguém precisa exigir, ele mesmo já se cobra, ele mesmo já se exige muito. Perfeito? Tem algum perfeccionista aí que se identificou com essas características, que vocês se veem aí na carreira, no trabalho, que vocês têm esses talentos e que vocês reconhecem que isso de fato abala a inteligência emocional de vocês, o fato de ser muito exigente? E aí, num processo de potência da personalidade, a gente consegue minimizar
né? Tirar um pouco desse perfeccionista, a necessidade de ser perfeito o tempo todo. A gente tem uma oportunidade muito grande de colocar esse perfeccionista numa trilha de desenvolvimento para ele ser mais autocompassivo com a culpa, para que ele consiga realmente liberar esse espaço de ser quem ele é e de ter a performance e realmente se destacar na carreira, tá bom? Agora a gente vai falar do ajudante, do proativo. A gente também tem uma personalidade assim, né? Nesse grupo das nove personalidades. Quais que são os talentos e as habilidades? Isso é legal vocês se colocarem num lugar assim de... Será que eu sou assim? Ou se eu conheço alguém assim? E isso é muito legal também para a gente poder fazer junto com equipes, sabe? Eu tenho feito alguns trabalhos em empresas que às vezes as pessoas falam assim, Ingrid, eu preciso de uma pessoa mais detalhista, que gosta de organização e tudo. Eu falo, então bora lá recrutar um perfeccionista, porque é esse perfil que esse líder está me demandando aqui. Ah, tem a Aline aqui que está contribuindo. Fui muito até o final do ano passado. Estou me desligando disso aos poucos esse ano. Vou evoluindo. Isso mesmo, a gente está sempre evoluindo. Aline, você precisa fazer o mapeamento da sua personalidade. Precisa, tá bom? Precisa. Depois me chama que a gente vai conversar sobre isso. Você vai ver o quanto que vai agregar. Na verdade, todos vocês precisam, viu? A Jéssica levantou a mãozinha aqui. A Jéssica, eu conheço a Jéssica. A Jéssica foi minha cliente no processo individual no ano passado. E a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho de desenvolvimento da personalidade. Então, é uma perfeccionista, né? Isso aí. Então, agora a gente vai falar do 2, do proativo. O proativo, o ajudante, ele tem uma sensibilidade muito grande para se relacionar com as pessoas, ele tem uma habilidade interpessoal, ele tem uma facilidade em comunicar, ele adora comunicar, sabe gente que gosta de fazer live, gosta de fazer palestra, conhecem pessoas assim? Será que vocês estão diante de uma pessoa assim? Será que vocês estão diante de uma pessoa assim? Né? É muito aliada, né, para as relações interpessoais, é uma pessoa que é extremamente proativa, ela quer ajudar o tempo todo, ela tem essa necessidade, preocupa-se muito em criar bons sentimentos nas pessoas. Será que vocês conhecem algum ajudante por aí, uma pessoa proativa, essa personalidade que gosta de se comunicar? Será? Vocês já viram essa personalidade por aí? Será que vocês estão de frente de uma personalidade como essa? A Gi falando, eu vou fazer, vamos meu amor, seu caminho tá na minha rota aqui, me aguarde. Tá lindo, vai ser lindo demais, lindo demais. A Gi é meu case de sucesso, super comprometida com o desenvolvimento dela, é uma sacudidora. A Jéssica falando, me dando feedback, o processo me ajudou muito, gratidão meu amor. Eu fico muito feliz com isso. E eu tô sempre aqui, sempre. E o que abala a inteligência emocional, né, dessa personalidade que é mais proativa, que é ajudante? Ela se sente às vezes rejeitada quando ela não percebe que ela está sendo útil, tá certo? E ela se abala emocionalmente quando a sua imagem não está sendo tão positiva como gostaria. Se sente também frustrada em não receber o reconhecimento e o retorno pelo que fez. E tem às vezes também algumas explosões emocionais. Explode aí quando não sente que é vista. Sente uma raivinha ali por dentro. Então essa personalidade a gente também tem uma oportunidade de potencializar para que na carreira isso reverbere de uma forma mais positiva para alcançar resultados. Então aqui a gente tem uma oportunidade de trabalhar uma técnica que é muito interessante no processo, porque eu me causo tanto sofrimento desnecessário. E aí a gente traz esse equilíbrio, né, para potencializar os talentos e minimizar esse impacto na inteligência emocional. Tem algum ajudante aí? Tem algum proativo? Tem alguém aí na live que se identifica? Bora pro 3. O 3 é o realizador. É aquele que foca em cumprir metas e objetivos, que tem facilidade em ser eficiente, otimizar o tempo, busca sempre soluções práticas, sempre tem disposição e motivação para fazer acontecer, não importa o esforço. E tem uma grande capacidade também de comandar, tá certo?
Então, é uma personalidade que se vende muito bem, é um excelente vendedor de si mesmo, valoriza suas qualidades, reforça os seus feitos. Então, fala, isso fui eu que fiz, bate no peito. E ele tem uma habilidade enorme de transformar ideias em negócios, porque ele é realizador, então ele sai do mundo das ideias e vai para ação, tá certo? E o que abala a inteligência emocional do realizador, né? Quando se depara com algum sinal de que ele não está sendo aprovado, ele consequentemente pode gerar uma certa agressividade. Então ele acaba entrando no desespero quando a sua imagem de sucesso ela não é reconhecida, quando as suas metas elas não são vistas. Poxa, mas eu me esforcei tanto, né? E como assim você não vai olhar para o meu resultado? Como assim você não vai olhar para as metas? Eu consegui, eu fiz. Então aqui ele também às vezes não, o que abala muito essa personalidade é que ele abandona os sentimentos. Né? Ele acha que ele não se permite sentir as emoções, porque afinal de contas ele é um grande realizador, tá? E aí a gente tem uma oportunidade aqui de trabalhar na inteligência emocional para que ele possa se conectar com ele mesmo, com mais aceitação, com menos intenção do fazer para o ser. Então, a gente tem uma oportunidade também de desenvolver nesse sentido. Tudo bem? Posso seguir em frente? Estão me acompanhando? Tem algum realizador aí? Agora eu vou falar do idealizador. O idealizador, ele valoriza muito... Quais são os talentos? Ele valoriza muito o contato humano. Tem uma facilidade de observar detalhes. Observa também com muita facilidade algumas falhas que precisam ser superadas. Tem uma autenticidade, cria com muita autenticidade e busca muito sentido e significado à vida. Está sempre muito conectado com aquilo que realmente tem sentido e é muito conectado também com a inovação e tem uma sensibilidade em reunir pessoas que comunicam, que compartilham dos mesmos objetivos, que falam a mesma linguagem. O idealizador, ele tem prazer em se relacionar com pessoas que estão ali, comunicando a mesma linguagem que ele. E o que abala a inteligência emocional de um idealizador? Né? E o que a gente tem que cuidar para que isso possa refletir de uma forma positiva na carreira e na vida? Ele se sente, às vezes, incompreendido. Fica com o sentimento de que aquilo que está sendo feito, ninguém me entende ou ninguém me reconhece da forma como eu gostaria de ser reconhecido. E ele tem muita baixa tolerância à frustração. Então, quando alguma coisa não dá certo, que ele se decepciona, ele fica ali nesse lugar de frustração. E aqui a gente tem uma oportunidade muito grande também de trabalhar uma técnica importante para que ele não seja tão severo nesse sentido de ser crítico com ele mesmo e que ele não precisa ficar nesse lugar de frustração, que existe uma oportunidade de crescimento para ele continuar se reconhecendo dentro dos seus talentos, daquilo que é importante para ele. Agora a gente vai para o analítico. Quais que são os talentos e as habilidades do analítico? Estrategista e planejador, é autodidata. Conhecem pessoas que têm uma habilidade assim de assistir um vídeo no YouTube e já sai fazendo aquilo, ou então lê um livro e consegue entender e compreender e colocar isso em prática, porque ele é muito autossuficiente. A autossuficiência é um talento, uma habilidade do analítico. E ele consegue se manter equilibrado e ter clareza, mesmo em momentos de dificuldade, porque ele é mais mental, Então ele tem facilidade de controle, ele tem muita facilidade para otimizar compromissos, agenda e buscar soluções e o entendimento das coisas. É aquela pessoa que quando a gente vai conversar com ela, a gente tem que estar muito bem argumentado. A gente tem que saber muito bem o que a gente está falando, porque ele
está sempre buscando o entendimento das coisas. Então ele tem essa expectativa de que os outros também busquem entender bem as coisas, tá certo? E o que abala a sua inteligência emocional? O que abala a inteligência emocional de um analítico, né? Qual que é o impacto disso na carreira? Como que isso reverbera? Então ele tem às vezes um sentimento de que ele está sendo invadido. Por quê? Ele tem dificuldade em entrar em contato com seus medos, com seus sentimentos. Ele não se sente tão à vontade assim. Então ele tem também um medo, né? Tem um medo de expressar os sentimentos e de relaxar, porque se ele relaxar, se ele expressar os sentimentos, ele pode perder o controle. Olha que interessante. Tem algum analítico aí, tem alguma personalidade aí que tem esses talentos, essas habilidades? Se tiver, coloca aqui para mim. E agora a gente vai falar do precavido. Quais que são os talentos e as habilidades de uma pessoa precavida, de uma personalidade precavida? Capacidade de identificar e de analisar falhas, né? Facilidade na organização, no planejamento, né? Aquele planejamento assim, ó, redondinho. Luta por causas nobres, tem muito essa questão, né, de estar sempre lutando por causas nobres. Tem uma facilidade de análise crítica, consegue ver de forma muito ponderada. E ele é leal e gosta sempre de estar em grupo, em equipe. E tem também uma sensibilidade muito aguçada em fazer análise, tá certo? E o que abala a inteligência emocional de um precavido? Ele paralisa quando ele tem medo de algo, principalmente quando se sente sozinho e sem o apoio de alguém. Às vezes ele não está se sentindo assistido, não está se sentindo apoiado, então ele fica ali um pouco que paralisado. Ele não avança naquilo que precisa ser feito. E tem também uma questão que abala a inteligência emocional do precavido, que está relacionado à ansiedade, porque ele fica muito projetado no futuro. É sempre pensando no amanhã, sempre no amanhã. E quando ele gasta, né, uma energia mental muito grande nesse sentido. Então é um ponto, né, de observação para essa personalidade, que ela tenha a oportunidade de viver mais o momento presente, que ela possa se conectar mais no aqui e agora. Nessa personalidade, nos processos, existe uma técnica que ela é fenomenal, porque a gente consegue rastrear todos os pensamentos baseados no medo. E aí a gente vai trabalhando a origem do medo para potencializar essa personalidade. Olha que interessante. Como que a gente tem oportunidades de desenvolvimento? Como que é completamente possível a gente ser exclusivo e ocupar o nosso lugar quando a gente realmente se conhece? Faz uma diferença enorme, não faz? Muita diferença. Agora a gente vai falar do otimista. Nós temos uma personalidade otimista. Então, qual que é o talento e habilidade? É uma pessoa alegre, extrovertida, divertida. Ela está sempre olhando o lado positivo nas situações. Sempre tem, por pior que seja a situação, ela sempre identifica um ponto positivo. Sempre, sempre, sempre. Ela implementa mudanças e inovações com muita flexibilidade, né? Então, a gente levando isso para o mundo da carreira, sabe aqueles ambientes, por exemplo, né? Tem alguns segmentos tecnologia, que as coisas, né, varejo, que as coisas são mais, que mudam, né, com maior velocidade. Esse otimista, essa personalidade otimista, ele deita e rola. Porque cada vez que precisa fazer uma mudança, ele vai lá e faz, porque ele é extremamente visionário, ele tem um otimismo, então se mudar, ele sempre acredita que vai dar certo, então ele se dedica ali. Esses são os talentos e as habilidades de um otimista. E o que abala essa inteligência emocional? Ele fica com raiva quando ele se sente limitado e pressionado e que impede dele obter aquilo que ele quer. Então, quando ele se sente limitado a fazer aquilo que ele gostaria, ele fica, né, com raiva. Ele não gosta de ser limitado. E ele não sabe muito bem lidar com sentimentos dolorosos. Então, se tem um problema, se tem uma dor, se tem uma dificuldade, ele foge, né? Ele sempre busca racionalizar para não sentir. Então, ele evita. Então, ele acredita que ele não vai dar conta se ele realmente entrar em contato com a dor. É muito sofrido. Então, por exemplo, na carreira, se ele tem um colega de trabalho e se esse colega de trabalho, porventura, ele é desligado, essa personalidade sente,
né? Porque ele fala, poxa vida, a gente estava aqui numa parceria, como assim vocês desligaram o meu companheiro de trabalho? Então a gente tem algumas oportunidades aí com o tipo otimista da personalidade, que é ensiná-lo, olha que interessante, que é ensiná-lo sim a entrar em contato com essa dor. Porque a vida não é só alegria. Então, entrar em contato com a dor é uma oportunidade de crescimento para essa personalidade. O desafiador agora, temos uma personalidade que tem um perfil, né, que a gente nomeia como desafiador. Ele tem muita facilidade para observar situações difíceis, situações novas, muito focado na ação, muito focado nas habilidades que requer dele uma execução, né? Ele é extremamente executor, ele gosta de executar. E ele utiliza muito da sua força e da sua coragem para mover outras pessoas. Então, uma pessoa assim no ambiente corporativo é sempre na carreira é aquela que está falando assim, não, vamos lá, você é capaz. Então, ele apoia, ele não mede esforços para ajudar as pessoas. E ele é muito justo. Ele é aquele, por exemplo, um desafiador. Se ele for um professor, se dois alunos levantarem a mão ao mesmo tempo para fazer uma pergunta, ele vai checar quem levantou a mão primeiro para responder. Ele é extremamente justo, tá? Tem muito esse senso da justiça. E o que abala essa inteligência emocional? Quando ele percebe que existe alguma injustiça, mentira, manipulação, ele acaba ficando com muita raiva. E essa raiva ela pode ser expressa de uma maneira negativa. Ele pode utilizar uma forma de vingar de alguma maneira, tá certo? Então ele às vezes utiliza um pouco que a proteção através da força que ele tem para impedir que alguém acesse os sentimentos. Então é uma oportunidade de potencializar a inteligência emocional dessa personalidade. E nós temos o 9, o pacífico, a última personalidade. Quais talentos e as habilidades do pacífico? O próprio nome já diz. Tem uma habilidade muito grande em mediar, evitar conflitos. Ele sempre possui, ele está sempre ali pronto para ajudar. Ele tem uma inteligência para respeitar a opinião e a oposição de cada pessoa. É uma pessoa excelente para ser mediador, porque ele tem uma sensibilidade com relação ao outro. Então, se, por exemplo, se tem um conflito na empresa, se alguém está tendo alguma dificuldade, o pacífico ele é ótimo para mediar. Não, gente, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos entrar no consenso. É uma pessoa extremamente responsável por tudo aquilo que entrega, muito compromissada naquilo que faz, tá bom? E o que abala a inteligência emocional de uma personalidade pacífico, né? De um pacífico ou de uma pacífica? Ele fica muito tenso quando é obrigado a assumir uma posição. Agora você tem que fazer isso. Ou então quando ele é obrigado a tomar alguma decisão, pois ele entra em conflito. Ele fica, como ele é mediador, ele fica com receio de tomar alguma decisão que vai colocar no lugar de conflito. Mas será que essa é a melhor? Será que se eu fizer isso aqui, eu não vou deixar de fazer pelo outro? Porque ele fica sempre nesse ponto, intermediando o tempo todo essa questão do equilíbrio, do entendimento. Isso é importante para ele. Então ele acessa a raiva quando ele é tratado como uma pessoa insignificante. Porque como ele é mediador, ele tá sempre pelo outro, ele espera também o reconhecimento, né? Ele espera que o outro perceba. E acaba demonstrando uma agressividade passiva que manifesta, às vezes, como resistência. Então já que você fez isso comigo ou falou dessa forma, então às vezes pode resistir e ficar nesse lugar de teimosia e resistência. Tá bom? Vocês conseguiram aí, gente, identificar nessas 9 personalidades? Alguém que arrisca um palpite? Vamos abrir aqui um pouquinho para vocês falarem. Conseguem identificar? Beijo, Aline. Obrigada pela sua presença. Estou sempre aqui. Conseguem identificar a personalidade de vocês? Conseguem entender como que isso na prática
reverbera na carreira, como que isso reverbera nas oportunidades que a gente tem aí de desenvolver as nossas habilidades, os nossos talentos para ser quem a gente é e para alcançar os nossos resultados. O que vocês acharam? Vocês acham que ajuda se a gente tiver oportunidade, se todos vocês tivessem, e vocês têm, a oportunidade de fazer um mapeamento da personalidade, entender os talentos, as habilidades, entender os pontos que abalam a inteligência emocional, fazer um trabalho de rota de crescimento e potencializar. Vocês acreditam que vocês vão ocupar esse lugar de vocês no sentido de ter performance com qualidade, né? Com qualidade no sentido de não é somente ser bom para o outro, ser bom para mim também, me empoderar de quem eu sou para fazer a diferença. Isso é muito importante. Eu consegui copiar 3 folhas para depois identificar. Zé, a boa notícia é que eu vou disponibilizar esse PDF no grupo do WhatsApp. Você tá lá no grupo? Todas as vezes que eu trago para vocês um conteúdo de muita relevância, eu tenho um grupo no WhatsApp, que o link tá na bio do meu Instagram. Quando terminar aqui, vocês podem até na minha bio. Vocês vão cair direto no grupo do WhatsApp, que é só eu que comunico, eu mando os avisos, disponibilizo os materiais. Então é um grupo bem tranquilo. E esse material, por exemplo, Zé, eu vou disponibilizar lá no grupo daqui a pouquinho. Então você vai ter uma oportunidade incrível de passar o olho em todas essas características. Você vai ter uma oportunidade aí de fazer uma autoanálise para você se identificar. E claro, todos vocês que estão aqui, eu quero deixar bem claro que é possível vocês identificarem a personalidade de vocês através dessa live, através desse material que eu vou disponibilizar no grupo? Sim, é possível. E o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: existe uma grande diferença em quem identifica a sua personalidade e em quem faz um processo de desenvolvimento humano para potencializar essa personalidade, para fazer uma trilha, uma rota de desenvolvimento da personalidade. Aí, para isso, vocês precisam de uma ajuda, de um profissional. Quem tiver interesse em mapear a personalidade, aprofundar as rotas de crescimento, passar por um processo direcionado de desenvolvimento nesse sentido, aí vocês precisam de acessar a mim como profissional para que eu possa mentorar vocês nesse caminho. É um processo lindo, de muita contribuição, que traz muito resultado, extremamente significativo para a gente ter resultados palpáveis, resultados profissionais, na carreira, resultados na vida, resultados nos nossos relacionamentos. É super importante que quem quiser tenha essa oportunidade de fazer o mapeamento, de fazer o processo de desenvolvimento, porque a gente vai trabalhar isso pontualmente nos encontros online, individual, e aí vocês vão ver que maravilha. Aí vocês vão entender, assim, essa possibilidade que eu falei no início da live, de realmente ser exclusivo para ter a minha performance, a minha melhor performance na carreira com liberdade. Essa liberdade, ela vai trazer um impacto extremamente positivo, porque uma vez que vocês, reconhecendo a personalidade de vocês, trabalhando o que abala a inteligência emocional e potencializando isso para que vocês tenham resultados, é extremamente significativo. E como eu disse, quem pode ocupar o seu lugar e fazer o que você faz é somente você. É somente você. Ingrid, mas tem outras pessoas que fazem o que eu faço. Elas fazem o que podem fazer algo semelhante ao que você faz, mas do jeito que você faz, somente você pode fazer. Se você não ocupar esse lugar vai ficar vazio. Então, que você possa se empoderar disso tudo que eu trouxe, de toda essa contribuição, e que você possa entender que existe um caminho de crescimento e de desenvolvimento para que você possa progredir, avançar, ao invés de tentar
ficar buscando perfeição, ao invés de ficar se comparando, ao invés de ficar se criticando, ao invés de ficar se colocando no lugar de que eu não posso, de que eu não mereço, ao invés de ficar no lugar de medo, ao invés de ser refém das circunstâncias. Né? A partir do momento que você se posiciona com toda essa potência, entendendo a sua personalidade, potencializando a sua inteligência emocional, eu garanto que esse é o caminho mais efetivo para que a gente possa ter sucesso na nossa carreira e para que a gente possa viver a nossa carreira profissional com performance e com liberdade, sendo quem a gente é e sendo reconhecido e valorizado por quem a gente é. Uma vez que a gente se reconhece, o outro também vai nos reconhecer. Contra fatos não existem argumentos. Tudo bem, então? Podemos encerrar? Alguém tem alguma dúvida que quer esclarecer? Eu vou disponibilizar o material, então, em PDF lá no grupo do WhatsApp. Se vocês que estão aqui ainda não fazem parte do grupo, quando terminar a live, o link está na minha bio. Clica no link, vocês caem no grupo. E quem tiver interesse em fazer o mapeamento da personalidade, me manda uma mensagem no direct e para que a gente possa combinar isso da melhor forma. E eu vou ter a maior alegria em contribuir para que você realmente seja exclusivo, para que você ocupe o seu lugar. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? A gente está terminando. E gravem aí, tá bom? Você é exclusivo. Só você pode fazer o que você faz. Então, se conheça, reconheça, tenha um mentor, alguém para te apoiar, para te guiar, porque ninguém consegue avançar na sua potência infinita sozinho. Você pode ir com alguém junto ali, de mãos dadas, tá bom? Bora encurtar esse caminho, tá? Faça isso por você. Nessa jornada do desenvolvimento humano, encurte o seu caminho. Tenha um mentor que possa contribuir com o seu desenvolvimento. Eu dei muita cabeçada, por isso que eu tô aqui. A Gi, que tá aqui há mais tempo comigo, ela sabe, conhece um pouco mais da minha história. Então, o que eu tenho feito hoje com o meu trabalho é justamente, como mentora, encurtar o caminho de vocês. É fazer com que vocês tenham a possibilidade de atingir os resultados, de reconhecer os seus talentos, de potencializar a inteligência emocional, de vocês limparem tudo que possa impedir a performance de vocês e tudo que possa impedir de ser quem vocês são, tá bom? Vocês são seres infinitos e livres para viver a liberdade e a verdade de ser quem vocês são, tá certo? Mas quem precisa primeiro reconhecer esse seu valor é você mesmo. Um beijo, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Eu fiquei muito feliz com esse nosso encontro. A gente sempre tem um encontro aqui, toda quarta, às 19 horas. Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Mil beijos.